Nós estamos estudando o livro de 1 Pedro. E vamos hoje estudar 1 Pedro capítulo 2, apenas os 3 primeiros versículos. Às vezes a gente coloca mais versículos e fica um estudo bíblico um pouco, digamos assim, atropelado, né? Um pouco rápido, muitas palavras. E à medida do momento em que estudar os versículos e ver que é melhor a gente gastar um pouquinho mais de tempo, nós não temos pressa e o livro é pequeno, nós vamos então estudar trechos menores. Vou fazer então essa leitura. 1 Pedro, capítulo 2, versos de 1 a 3. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já temos a experiência de que o Senhor é bondoso. Nosso estudo de hoje fala sobre crescimento espiritual. Nós vimos no capítulo 1, logo de início, Pedro saudando aqueles irmãos, falando da salvação, que era a viva esperança que eles tinham, um povo disperso, um povo sofrendo perseguição, dificuldades, e Pedro começa dizendo que eles deveriam descansar na esperança da glória e crer nesta viva esperança. E é o que nós temos refletido muito, irmãos. Qual é a esperança do homem? Não há outra esperança, senão o Senhor. Nós nos alegramos com muitas coisas, vivemos. A vida é um presente de Deus e nela nós podemos casar, ter filhos, comprar coisas, nos alimentar, mas nós sabemos que vivemos como peregrinos e a nossa morada é celestial. E é assim que Pedro começa no capítulo 1, encorajando os irmãos que estavam sofrendo a olharem pela esperança da viva salvação. A partir daí ele diz que eles deveriam buscar santidade. E nós falamos então na semana passada sobre essa santidade. Nesse relacionamento que temos com Deus, nada mais lógico do que nós, unidos a Deus, unidos a Cristo, começássemos a parecer com Cristo. Se nós vivemos em Cristo, nós começamos a viver e a pensar como Cristo. A santidade nada mais é do que essa união com Deus. E hoje então, na sequência, nós vamos estudar um pouquinho sobre crescimento espiritual. Pedro fala de alguns passos necessários para o crescimento espiritual. Aqueles que buscaram a santidade, de forma prática, fazem algumas coisas. E aqui nesses versículos que nós lemos, nós vemos a necessidade de nos afastar da vida antiga que nós tínhamos. Se nós acabamos de dizer que nós estamos unidos a Cristo, e nós pensamos e vivemos com Cristo, Pedro começa dizendo que nós devemos então deixar as coisas que não são de Cristo. E na passagem anterior ele termina falando sobre relacionamento. E aqui algumas dessas coisas que ele fala que nós devemos deixar estão ligadas a também o relacionamento.
Versículo 1: despojando-vos, portanto. Despojando-vos, portanto. Essas primeiras duas palavrinhas. O portanto está relacionado à vida de santidade. Então, vocês têm uma vida de santidade, portanto, e ele começa despojando-vos. Essa palavra despojar, ela é a ideia de deixar de lado, de mudar de hábito, como nós acabamos de falar. Pedro vai deixar bem claro que crescimento espiritual vem por meio de uma ruptura com práticas de pecado que marcaram a nossa vida antes do nosso encontro com Cristo. E aqui então ele dá alguns exemplos. Ainda no versículo 1, despojando-vos, em primeiro lugar, da maldade e do dolo. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo. Repare essa palavra toda, demonstra abrangência. Não dá para se despojar de algumas coisas, escolher pecados, né, para que fiquem guardados, não, despojando de todo. E ele começa de toda a maldade e dolo. Essas palavras, como eu disse, estão relacionadas à questão de nosso relacionamento para com o próximo. O que é maldade? Fazer o mal para alguém. É o desejo de causar dor, de causar sofrimento no próximo. A mesma coisa a palavra dolo. A palavra dolo está relacionado com o engano. Quando você fere alguém de forma a se omitir, a fazer algo contra uma pessoa e se esconder. É um espírito traiçoeiro que usa meios para obter vantagens. É o engano, a falsidade, o disfarce. Então a primeira coisa que nós devemos despojar, ou seja, deitar fora, deixar de lado, é toda a maldade e dolo. Quando a gente lê algumas coisas assim, a gente fala, mas será que nós temos maldade? Claro, irmãos. Gentileza e bondade, sempre nós vamos ficar devendo. A pessoa mais bondosa do mundo, a pessoa mais gentil do mundo, tem muito que aprender ainda. E nessa união com Cristo, nós podemos aprender. Essas características que Pedro vai ressaltar aqui, elas são importantes para nós. E à medida que eu vou falando, a ideia é que nós estejamos pensando em nós mesmos. O quanto eu preciso mudar em relação a essas. E aí muitas outras coisas também. Ainda no versículo 1, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas. A hipocrisia, ou hipócrita, é uma palavra que vem da tradução de um ator. Um ator, ele não exprime os seus sentimentos verdadeiros. Ele representa um papel. E tem atores tão bons que acredito que até se convence que eles são aquele personagem que eles estão representando. Existe também um ator de comédia que usa muito de ironia, de falsidade, como se ele chegasse para alguém e fala, você está linda, mas ele está tirando sarro da pessoa. Ser hipócrita é ser fingido, é ocultar a verdadeira identidade ou o verdadeiro desejo em relação ao próximo. O hipócrita está muitas vezes relacionado com o invejoso, que deseja ocupar o lugar do outro, que não quer que o outro tenha coisas,
Às vezes quer o que o outro tem, acha que ele deveria ter. E repare que essa inveja nasce da ingratidão do nosso coração, da insatisfação. Quando você começa a desejar o que é do outro, nada mais é do que você dizer para Deus que você não está satisfeito com o que você tem. E até o grave fato de você achar que o outro não deveria ter aquilo, além de ser inveja, você está como se questionando Deus. Por que o Senhor deu a ele esse emprego, ou deu a ele esses bens, ou deu a ele essa saúde, e não a mim? Ainda no versículo 1, e de toda sorte de maledicência. Repare aqui que a gente pode ligar todos esses pontos. Quando fala em relação ao próximo praticando maldade, quer causar dor, mentindo, sendo traiçoeiro em relação ao próximo, hipócrita, muitas vezes falando uma coisa na frente, e no coração tendo inveja. Fala para o sujeito: olha que bom que você comprou essa casa, mas no coração tem inveja. E ainda por trás a maledicência, ou seja, fala mal. Falar mal é fruto dessa inveja. A maledicência, o falatório maldoso a respeito da vida alheia. Nós temos que ser misericordiosos com as pessoas, nós temos que buscar o bem das pessoas e não o mal, no lugar da inveja. Ficar felizes, alegre-se com os que se alegram. No lugar de falar mal das pessoas, devemos buscar fazer o bem às pessoas, ajudar as pessoas. Não olhar somente para os defeitos das pessoas, mas olhar tantas virtudes que cada um de nós tem. É assim que Pedro começa. Repare que existe o despojar, e logo após nós vamos ver aqui como se pudéssemos dizer, o vestir, o receber. Despojar de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja, maledicência. Aqui Pedro diz não apenas que nós devemos nos incomodar, lutar, mas se livrar daquilo que é mal. Se livrar, como uma roupa suja, contaminada. O crescimento espiritual vem por meio dessa ruptura com aquilo que não era bom, com aquilo que desagradava a Deus. Essas características que Paulo ressalta aqui falam sobre relacionamento, como eu já disse. Mas a gente pode entender que não é uma lista exaustiva, e muito menos talvez uma lista específica para mim, para você. Despojar, deixar de lado o pecado, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos faz não ser parecidos com Cristo. O que existe em minha vida e não faz parte da natureza divina. O despojar deve ser uma meditação diária da nossa vida. É a batalha da nossa vida. Nós devemos meditar e encontrando coisas que nós precisamos nos livrar, que ainda nos levam ao pecado, nós precisamos orar, e nós precisamos vigiar, e nós precisamos seguir a Cristo. Portanto, irmãos, nessa primeira parte, nós encontramos essa ideia de pensar naquilo que precisamos despojar, aquilo que precisamos afastar da nossa vida. Já na segunda parte, versículo 2 e 3, Pedro fala sobre aquilo que nós precisamos e devemos desejar. Infelizmente, muitas vezes nós queremos desejar aquilo que devemos despojar.
e despojamos e apartamos daquilo que devemos desejar. Achei curioso, como nós falamos no início, essa epístola de Pedro é escrita para um grupo diferente, num local diferente, onde Paulo provavelmente não chegou, foi impedido de ir àquele local. A mensagem do Evangelho é a mesma, e Pedro falou lá aos romanos, aos efésios e a muitos outros, coisas tão parecidas com essa que Pedro está falando. Há algum tempo atrás nós falamos sobre Pedro, sobre Paulo, usando o termo desvestir e revestir, despir e vestir. Paulo falava sobre essa necessidade de despir, que é a mesma palavra relacionada aqui, a despojar. Mas não somente despir, é preciso revestir, não somente tirar o que é mal, mas buscar e fazer o que é bom. Não trocar o mal por outro mal, como aquela história que eu conto algumas vezes dos marinheiros com roupa suja e o capitão mandou: troquem de roupa, e cada um trocou a roupa com o companheiro do lado, né? Roupa suja por roupa suja. Não trocar, mas lavar, tirar o que é mal e colocar o que é bom. Separei aqui algumas passagens de Paulo, Romanos 13, de 11 a 14, Paulo diz: já é hora de despertar. A salvação está agora mais perto do que no princípio cremos. Se estava perto naquela época de Paulo, imagina hoje, irmãos. Quando a gente num dia vê notícias de jovens de 25, 35 anos da nossa cidade falecendo. E aí ele diz: deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Olha a ideia de despir e revestir, de despojar e de voltar-se a coisas boas. Colossenses 3, de 12 a 15, ainda Paulo fala: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Aqui ele está falando sobre amor também, porque na verdade, irmãos, o resumo da lei é muito claro, é amar ao Senhor Deus e amar ao teu próximo. Por isso que quando nós lemos Pedro falando sobre deixar a maldade, deixar a maledicência, deixar o dolo, a inveja, a santidade, a prática espiritual, ela acontece nesse relacionamento que nós temos, em não tramar o mal contra o nosso irmão, às vezes fazer o mal contra os nossos próprios familiares, contra os nossos irmãos da igreja, contra os nossos líderes da igreja, ao invés de amar, no nosso coração, deixamos o engano, a maldade. E quem faz o mal, ele faz o mal, ele não tem que ter propósito para fazer o mal, simplesmente deu vontade. A língua coça e você fala do próximo. Mal sabe que você está fazendo mal. Paulo então diz em Colossenses: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Quando a gente lê uma passagem como essa, né, irmãos? E a gente olha para Cristo e fala: Cristo, como que o Senhor não me amou, sendo tão pecador, e me perdoou? E ainda tem que me perdoar, porque ainda sou pecador. E Cristo fala: eu te amei, e faça isso com o próximo, faça isso com aquela pessoa que te trai, faça isso com aquela pessoa que te trata mal, que não faz o que você imagina que ela deveria fazer. Ame, perdoe. Em Efésios 4, 25 até o 5, 2, Paulo também fala sobre esse tirar e pôr, e aí tem alguns exemplos. Por exemplo, deixa a mentira e fale a verdade. Não é só deixar a mentira,
Mas fale a verdade. Não furte mais, antes trabalhe. E antes você furtava do próximo, ou seja, você tirava vantagem no próximo, agora trabalhe para ajudar aquele que tem necessidade. Como, irmãos, nos dias atuais nós estamos ouvindo falar sobre pessoas que têm necessidade. E se nós temos condição de ajudar, nós precisamos ajudar. Ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Ou seja, não fale besteiras. Hoje em dia as pessoas falam tantas besteiras. Não respeitam as autoridades. Ah, mas essas autoridades precisam ser presas. Deus é o juiz. Ah, mas a gente tem que fazer alguma coisa. Tá bom, tem polícia, tem juiz. Você é um mero ser da população. O que adianta você xingar lá a autoridade? Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe. Mas não é para ficar calado. Olha o que ele diz: sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, transmita graça aos que ouvem. Então Paulo diz: pare de falar besteiras e fale o que é agradável, fale o que é bom, o que edifica, o que é conforme a necessidade. Será que nós não temos o que falar para ajudar no momento de necessidade como este? Só reclamar? Só culpar os outros? Ainda em Efésios, ele diz: longe de vós toda amargura, cólera, gritaria, malícia, sede antes uns para com os outros benignos, compassivos. Ou seja, sempre há essa ideia, né? Despoje disso e vista isso. Mas voltando a Pedro. Nós devemos desejar o leite espiritual. 1 Pedro, capítulo 1, o verso 2. Nós devemos desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. A comparação aqui é interessante com o bebê. Quando se fala de leite aqui, não está se falando de um alimento fraco, um alimento de bebê, mas a ênfase é no bebê, em relação ao que ele deseja, ao como ele anseia, como ele vê o leite. E como o bebê vê o leite? O bebê vê o leite como se fosse aquilo que depende da sua vida. Na verdade depende, né? Se o bebê não tomar leite, ele vai morrer. Mas é como se a próxima refeição fosse algo que dependesse da vida dele. A vida dele dependesse dessa próxima refeição. E aí você vê um bebê com fome, como chora desesperado, parece que está morrendo. Assim, irmãos, nós devemos desejar também o genuíno leite espiritual. Nós cantamos uma canção que é parte do Salmo 42, que diz: como a corça suspira pelas águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus. O Salmo 136 fala também: a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã.
Então são dois exemplos, uma corça que está com sede, um animal sedento, e um guarda que espera romper amanhã. Um animal com sede, como qualquer um de nós, quando estamos com sede. A sede é algo que realmente é muito difícil de suportar. Nós não conseguimos parar de pensar naquele momento em que vamos beber a água. Nós queremos procurar essa água. E se vem uma água bem geladinha, melhor ainda. O guarda pelo romper da manhã, eu nunca trabalhei noturnamente ou nem de guarda, mas quem trabalha na noite, ou de noite, né? Falar na noite é meio pejorativo, né? Quem trabalha de noite, eu creio que fica esperando, né, a hora de ir embora. O guarda que espera o romper da manhã e vai embora, graças a Deus, né? Estou guardando a cidade, aqui não aconteceu nada, ninguém tentou invadir essa cidade, eu estou indo vivo para casa, vou dormir, vou rever minha família. São comparações que se relacionam ao que nós devemos ter, irmãos. Eu devo despojar do que é mal, e eu devo ter sede por aquilo que é bom. A criança quer leite porque ela experimentou aquele leite. E esse desejo dela pelo leite é algo muito grande. A partir do momento em que nós experimentamos do Senhor, irmãos, não há como depois fazer pouco caso, dizer, eu não sei, eu não quero mais, né? Não, para o cristão estudar a Bíblia é algo bom, é algo de prazer. Nós encontramos alimento na palavra. Isso reforça o nosso desejo. O bebê quer mamar, ele quer a próxima refeição como se dependesse dessa refeição a sua vida. E nós, irmãos, o quanto nós entendemos que a nossa refeição, a nossa leitura, nosso vigiar, o nosso orar, é disso que depende a nossa vida espiritual. O texto diz que para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Por esse leite espiritual, por esse genuíno leite, nós nascemos da palavra e crescemos pela palavra. Aqui fala sobre crescimento e fala sobre salvação. Nós precisamos dessa palavra. Repare na palavra que diz genuíno leite. Não é qualquer alimento, não é qualquer coisa que se tenha rótulo de espiritual. Não é qualquer profetada por aí, mas é a palavra de Deus. Eu preciso desejar, experimentar. O versículo 3, ele traz aqui vamos dizer assim, uma pulguinha atrás da orelha. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. É como se fosse uma palavra dizendo que como alguém que já tem a experiência não tem esse desejo. E aí se questiona, se você não tem desejo por Deus, desejo de orar, desejo de estudar a palavra, desejo de estar com os irmãos, desejo de se relacionar com irmãos da igreja, de ter compromisso com as coisas de Deus, tendes experiências de que o Senhor é bondoso? Ou seja, você já experimentou? Mais uma vez eu repito, porque se experimentou, não fica sem. Coisas boas que nós fazemos, nós queremos repetir.
Quando você come num lugar, num restaurante, alguma coisa que você sente, acha que aquilo é bom, você quer novamente. Quando você conhece alguma coisa, você quer novamente praticar. Experimentar é essa ideia de provar. Quando você prova uma comida, acabei de dar o exemplo da comida, né? Você experimentou, você sabe que sabor tem. Você sabe o quanto é bom. E você tem essa experiência. A palavra de Deus, quando nós experimentamos, nós sabemos o quanto ela é importante para nós. Nós vamos pausar por aqui. Eu estou tossindo, é porque eu esqueci de tomar água e falei um pouco mais alto aqui. Gastei um pouquinho a voz e a água está um pouco distante ali. Não vou sair da frente aqui para tomar água. Já vamos terminar. Mas eu queria deixar com os irmãos esse desafio de hoje. O nosso tema é crescimento espiritual. E como que o crescimento espiritual acontece? Despojando daquilo que é mal. No caso aqui, despojando da maldade, do dolo, da hipocrisia, da inveja, da maledicência, mas de tudo aquilo que nós sabemos que é mal, que não condiz com a vida espiritual. E não só despojando, mas desejando o que é bom. E a ênfase inicial aqui do texto é um desejo intenso, um desejo verdadeiro, um desejo constante, que não acaba por qualquer motivo. A gente fala, a pandemia afastou da igreja. Nunca esteve com o Senhor. Porque quem tem o Senhor não afasta do Senhor por nada nesse mundo. Os problemas afastaram do Senhor. Os problemas são aquilo que nos aproxima do Senhor. Ninguém quer para ficar doente, mas se um cristão fica doente, a primeira coisa que ele vai fazer é buscar de Deus, pensar somente em Deus. A dieta espiritual é importante. Despojar e alimentar. O exemplo aqui é como um bebê sedento, e que nós possamos ter sede de Deus, sede do Senhor mais e mais. Nós vamos